Bem-vindos ao Café com Luxpert, o café que transforma a sua visão sobre o luxo. Um gole de cada vez. Olá, Lux Friends! Nesse episódio do Café com Luxpert, a gente recebe Rodrigo Vieira, editor do Panrotas, para uma conversa sobre influência, conteúdo e os rumos do turismo brasileiro. Rodrigo, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Gabi. Muito legal estar aqui com você. Finalmente saiu esse convite, eu acompanho como ouvinte e agora estou aqui para ser entrevistado. Bom, eu sou Rodrigo Vieira, eu sou editor na Panrotas, estou há 12 anos na empresa, comecei lá como repórter, jornalista. Caí de paraquedas nesse meio que é o turismo, mas como muita gente diz, né, o mosquitinho do turismo picou e cá estou eu há 12 anos nesse segmento. Eu sou formado em jornalismo pelo Mackenzie aqui em São Paulo, estou baseado aqui em São Paulo e vai ser uma delícia bater esse papo com vocês hoje. Rodrigo, obrigada por estar aqui com a gente. É um prazer ter você depois de tanto tempo esperando por você. Muito obrigada por estar aqui. Valeu você, Gabi. Rodrigo, o Panrotas é uma leitura diária para quem vive o turismo. Para começar, qual você acredita que é hoje o papel do Panrotas dentro do trade brasileiro? Veja, essa é uma pergunta legal porque muita gente tem essa dúvida em relação a Panrotas. O papel da Panrotas, ele sempre foi, desde o começo da empresa, ajudar os profissionais de turismo, principalmente os agentes de viagens. Sabe, quando nós da Panrotas ajudamos os agentes de viagens, a gente sente que está ajudando toda a cadeia produtiva do turismo. Ajudando a gente está ajudando o coração desse segmento. Então, é tipo um efeito dominó positivo. Então, nós começamos há mais de 50 anos como um guia de voo simples, quando não tinha buscador digital, assim, é como se fosse uma lista telefônica, só que em vez dos números de telefone eram só voos e rotas do mundo inteiro. Então, por isso o nome Panrotas, né? Graças à visão do nosso fundador, o seu Guilhermo, a Panrotas se transformou na empresa que é hoje, que a Panrotas hoje é muito mais do que um guia, muito mais do que jornalismo, é um grande hub de informações para profissionais de viagens e turismo. Então, assim, eu como jornalista, sinceramente, eu conheço pouquíssimas mídias tão dedicadas a um segmento específico como a Panrotas é dedicada ao turismo, sabe? A gente é uma ferramenta para ajudar mesmo todos os profissionais. Então, assim, eu vejo uma coisa ou outra no segmento farmacêutico, tem uma coisa ou outra no segmento de marketing, mas dedicada mesmo a um segmento. A Panrotas para o turismo é aquela homepage que o profissional, vocês, por favor, tem que ter diariamente, abrir o navegador de vocês na Panrotas. Eu vou confessar, Rodrigo, que eu sou da época ainda do Panrotas, do catálogo. Eu me lembro muito bem da gente pesquisar os voos naquele catálogozinho. Mas, enfim, como editor, o que você sente que mais mudou nessa linha editorial nos últimos anos? E o mercado está mais exigente em relação à informação, profundidade de posicionamento? É legal você ter falado, Gabi, a questão de você receber ainda o catálogo, da época do catálogo, porque a gente tem mesmo essa relação afetiva com os agentes de viagem. Então, assim, já pegando o link na sua pergunta, eu não diria que a gente mudou a forma de pensar, de noticiar. Como eu disse anteriormente, nossa essência ainda é ajudar o agente de viagens. O que a gente mudou foi o meio com que a gente faz isso. Então, a Panrotas abriu um foco muito maior em nichos. Antes a gente, primeiramente era o guia, né? E aí antes, quando começou o jornalismo na Panrotas, a gente tinha uma cobertura muito mais generalista, né, com o jornal Panrotas, semanal. Aí criamos o site, o portal Panrotas, e a partir daí o mundo mudou, a maneira como entrega as informações, e a Panrotas acompanhou. Nós temos o Pancorp, que é focado em viagens corporativas, de olho nas TMCs, nos gestores. E como vocês podem ter notado, ultimamente a gente passou a focar bastante no turismo de luxo, né? Com o nosso anuário de luxo, em parceria com a ILTM, coberturas de Fan Tours, Teresa Pérez, Prime Tours, da Prime Tour, e os eventos como o da Luxpert, né? Nós fizemos aí as últimas coberturas, foi muito bacana em termos de audiência, foi muito prestigiado.
Então, assim, sua pergunta, se eu tivesse que sintetizar tudo isso em uma frase, eu acho que a Panrotas saiu de um guia de voo para ser um hub multiplataforma de informações, de ferramentas profissional de turismo, entendeu? Tem o portal Panrotas, tem o fórum Panrotas, tem o Panrotas Next, então é importante falar também dessa parte de eventos, que a gente cresceu muito nessa parte de eventos, e estou esperando vocês dia 3 e 4 de março para o Fórum Panrotas aqui em São Paulo. Convido todos os ouvintes desse podcast do Café com Luxperts. Estaremos lá, né, Gabi? Estaremos lá. E eu acho que a gente tem sentido, depois que a gente teve, né? Acho que foi a partir do segundo que a gente teve vocês com a gente nos nossos eventos, a gente tem sentido a repercussão, como que todo o trade tem esse hábito de ler diariamente o Panrotas. Então tem sido um feedback bem legal. Legal, fico muito feliz com isso. E a gente, particularmente, a gente segue o Panrotas, né? Portal Panrotas no Instagram. Eu recebo por e-mail e a gente sempre dá uma olhadinha. E lá no grupo sempre rola um link. Olha o que aconteceu aqui, aí o link do Panrotas. É legal porque realmente virou uma referência pra gente de consulta de notícias, né? E antes da gente ir para a próxima, deixa eu até fazer um comentário sobre isso, porque assim, isso que vocês estão falando é interessante, porque o mercado se tornou muito exigente em relação à Panrotas, sabe? Toda a fama, né, vem acompanhada dessa responsabilidade, né? Então a gente faz de tudo para a gente poder entregar essa informação com credibilidade e nas multiplataformas. Então a gente entrega informação nas redes sociais, como você comentou aí, nas feiras, nos eventos, não só mais em site e no material impresso, né? Então, muitas vezes nós somos cobrados, confrontados sobre informações. Tem gente que não concorda com muita coisa opinativa que sai lá, tem gente que discorda das informações. Então, às vezes, o leitor tem razão em nos cobrar, a gente quer que continue cobrando, mas a gente sempre busca se retratar eticamente quando vê que está errado, sabe? Dar esse passo atrás e reconhecer e, assim, às vezes... Só porque o leitor não gostou mesmo da notícia, enfim, não dá para fazer nada, mas um concorrente, alguma coisa assim, né? Do conteúdo em si, né? Não do formato. Mas quando a falha é em apuração, a gente não tem problema em dar um passo para trás, reconhecer e fazer as erratas da maneira ética que o jornalismo ensina, né? É muito bom. E como todo o mercado, né, a gente teve que se adaptar com esse imediatismo da internet, né, de todos os canais que a gente está exposto, né, digamos assim. E o jornalismo fica muito complicado porque é notícia on time. Exatamente. E essa notícia on time, às vezes, nem toda a verdade foi apurada e tal. Então tá pronto mesmo para se retratar, né? É uma contingência do mercado mesmo, do momento. O ideal é acertar, né? E a gente, 99% das vezes, a gente acerta. Mas quando a gente erra, a gente reconhece também, sem vaidade, e faz o que tem que ser feito. Isso é muito importante, essa humildade em reconhecer, né? E, Rodrigo, eu vou te contar que eu estava viajando no final do ano, que eu fiz uma viagem longa, eu fui desde a Europa para México, Estados Unidos, e acho que eu estava quase no final da minha viagem, eu recebi um direct da Flávia Vena, um direct que ela me mostrava vocês anunciando os 100 mais, né? Daí eu olhei, nossa, olha, a Flávia Vena saiu no 100 mais da Panrotas. Aí quando eu abri o link, daí eu falei, mas para estar na lista ou é Gabriela? Eu falei, mas ele falou Gabriela, deixa eu olhar. Aí eu fiquei super surpresa, porque eu não tinha a mínima ideia, não imaginava mesmo. Tanto que na hora, quando ela me mandou, eu falei, olha, ela saiu lá na lista dos 100 mais do Panrotas. Então, assim, eu acho que a lista uma referência, né, no nosso mercado, no mercado de luxo, enfim, no turismo em si. E como que nasce? Conta pra gente, como que nasce essa curadoria? O que realmente pesa na escolha desses nomes? Olha, é uma lista que eu posso dizer é uma lista desenhada com muito cuidado pela liderança da Panrotas, e os critérios tendem a mudar. Eu acho isso interessante também, sabe? Não são critérios engessados, a gente dinamiza isso. É uma lista que já tem aí mais de 10 anos, acho que, se não me engano, 15 anos, eu não sei exatamente. Mas os critérios não são os mesmos todos os anos. Essa lista começou lá atrás como um ranking. Existia o primeiro, o segundo, o terceiro por peso. Isso mudou. Resolvemos também equilibrar a representatividade feminina. Então você pode ver que os gêneros são 50%
femininos compostos por mulheres, 50% compostos por homens, o que é muito justo, porque o turismo, sabe, a liderança feminina é o que conduz esse segmento, né? É muito grande e, assim, não é a mesma coisa. Durante a pandemia, por exemplo, nós nomeamos as pessoas que melhor gerenciaram a crise. Teve ano que o critério foi grana, para falar o português claro, receita, volume. Havia os motivos para isso. Teve ano que foi criatividade para encarar um período de baixas vendas, um ano que foi eleição, foi bem difícil. Então, o que prevaleceu ali foi a criatividade das empresas, dos empresários em saber conduzir os negócios, enfim. O que eu posso dizer também que, em relação a isso, é que como cada ano muda, a gente tende a alternar também. Tem empresas que tem 2, 3 líderes. Então, um ano a gente dá para um ano a gente dá para outro, um ano a gente dá para o terceiro. E não significa que o primeiro lá atrás não é mais poderoso. Ele tem que continuar se orgulhando daquele título que ele ganhou naquele ano e continuar ostentando aquilo, entendeu? Eu já estava querendo ostentar para sempre o meu título de poderosa de 2020. E ostente mesmo. Podemos, Gabi? Já vou botar aqui o quadro aqui. Uma dica, evite por 2025, diga que já foi poderosa, porque é merecido, sabe? A gente tenta refletir o momento que o turismo está vivendo, então acho que como os momentos mudam, ser poderoso, acho que é algo que tem que ficar perpetuado mesmo. Então a gente, como eu disse, a gente tenta alternar os nomeados de cada empresa e, assim, todo mundo que está lá merece estar lá. Não é só porque está uma empresa grande, é porque são pessoas que fazem diferença no mercado, tal como vocês com o Luxperts, esse selo brasileiro que ganha corpo, evolui. Lembro que vocês me chamaram lá para falar de Luxperts, eu não sabia o que era, eu fui atrás e, poxa, crescendo a passos largos aí, com fila para as pessoas se tornarem Luxperts. Então, assim, vocês merecem estar lá com toda certeza. Então, vou ficar mais orgulhosa ainda falando 2 vezes, porque dessa vez aparecemos as duas juntas. E foi realmente uma surpresa pra gente, inclusive dos depoimentos que colheram lá no Peru. Ou seja, a gente já estava nessa lista aí há um tempo e a gente não fazia a menor ideia, né, Gabi? Foi difícil esconder a surpresa de vocês lá em Cannes, viu? Eu já sabia, olhava para, vamos tirar foto, e foi difícil esconder. E ao lado de pessoas que a gente admira muito. Legal. Tá? Tem muita gente nessa lista que realmente que é parceiro nosso. Tá lá o Léo da ATP, que a gente adora, a Mayra da RIP, que eu acho ela realmente, a gente troca muita ideia, ela é muito incrível. O Rony da Abreu, acho ele um cara muito bacana também. Ia me perder aqui falando o nome das pessoas, a Dani, a Andrease, enfim. Na sua visão, o que diferencia hoje os profissionais que entram nessa lista? Eu digo assim, você já me explicou como é que vocês chegam lá e tal, mas e depois? A gente está se sentindo, tá? Mas eu quero saber a visão de vocês. Esse trampolim que a gente aparecer numa publicação que pra gente já era importante, e esse reconhecimento que traz pra gente realmente uma visibilidade que muda um pouco o patamar das coisas, né, Gabi? A gente consegue ver como a gente ganha autoridade também estando nessa lista. Eu acho que essa é a parte mais legal da lista. Vocês são empresárias, donas das agências de vocês, mas tem outras pessoas ali, afinal uma lista de uma centena de pessoas ali que não são donas do próprio negócio. Vocês vão ganhar o poder de vocês e a referência que vocês vão se tornar com os fornecedores, né? Principalmente. E com os clientes de vocês também, isso vai acabar esbarrando nos clientes. É que com os fornecedores são mais, porque os fornecedores conhecem a força da Panrotas, né? O B2C não conhece muito o que é Panrotas. Meus amigos, a minha avó até hoje não sabe o que eu faço. São 12 anos de Panrotas. Você mexe com o computador. Dificuldade enorme de explicar para ela o que eu faço. Então, assim, o que muda? Que patamar que muda? Para vocês é bacana ter ali, mostrar para o cliente que você está sendo reconhecida no seu meio, ótimo. Mas eu acho que com o fornecedor, para vocês, é mais bacana. Principalmente os estrangeiros que, poxa, veem que vocês estão sendo numa lista seleta, sabe? Agora, isso no caso de vocês, né? Tem outros casos de executivos que não são donos do próprio negócio, que também são motores para conduzir o turismo adiante, e esses executivos recebem propostas de outras empresas, recebem propostas de promoção, são promovidos de fato. Então, assim,
Por isso que eu digo, não é aquele negócio de quem vende mais é melhor. Não, hoje essa lista consegue conectar as pessoas, entendeu? Cria conteúdo relevante, mostra quem tem visão de futuro, quem consegue influenciar o mercado. Então, acho que assim, vocês duas e os outros poderosos do turismo desse ano e de outros anos estão em uma plataforma, sabe, que fazem vocês elevam o patamar de vocês, seja com o fornecedor, seja com o cliente, seja com o seu chefe, seja com quem for, entendeu? Agora, voltando para o caso específico de vocês unem turismo e luxo, vocês criam conteúdo de qualidade, vocês conectam profissionais, vocês influenciam a forma como os profissionais pensam o turismo de luxo. Isso é poder de verdade, entendeu? Então, vocês mereciam estar lá e é por isso que vocês estão lá na lista dos 100 mais poderosos de 2025, que nos apoiou o Curaçao esse ano. É um destino que está super crescendo no luxo, então agradeço ao pessoal de Curaçao que nos deu o apoio nessa lista. Então, e não é só essa publicação sobre os poderosos que faz sucesso e que tem uma repercussão muito bacana no mercado, né? O Anuário de Viagens de Luxo do Panrotas é quase que um documento histórico do turismo brasileiro, ano a ano, né? Como vocês pensam esse material? E qual é a importância dele, você julga, para o mercado todo? Eu fico muito feliz que vocês considerem a importância do nosso anuário de luxo. A gente faz ele com muito carinho, pensa o material ao longo do ano, acompanhando o ritmo, as tendências do turismo de luxo, que é um mercado tão dinâmico também. Sempre dialogando com o Simon Mail, da ILTM, né? Eles são nossos parceiros na composição desse material. Material que é distribuído em Cannes, ele é um material bilíngue, português e inglês, então atrai muito a atenção dos participantes internacionais lá em Cannes também. Então, muito legal que você tenha falado isso, porque é um documento que fica marcado, nosso papel é esse, o profissional de turismo consulta, se referencia com esse trabalho o ano inteiro, é isso que a gente planeja com esse anuário, né? Não é um material perecível, a gente quer que ele seja realmente um documento histórico, como você disse. E para dar aqui um spoiler, que a Babi fala que eu dou muito spoiler, o nosso próximo convidado é o Simon. Já dei o spoiler para todo mundo ficar. Olha que legal. Para todo mundo ficar de olho. Depois eu vou falar pro Léo cortar essa parte, garota. Deixa eu dar um spoiler, todo mundo vai ficar com vontade de escutar. É verdade. O próximo, né? Porque emenda uma coisa na outra. Mas tá, voltando aqui, eu sabia que ela ia falar, Gabriela, a rainha dos spoilers. Eu falo para todo mundo antes das coisas acontecerem. Vai ser legal esse episódio. A parceria com a ILTM reforça cada vez mais e deixa mais estruturado para o turismo de luxo. Como que vocês enxergam o crescimento desse segmento no Brasil? A editoria de luxo veio para ficar? Você acha que os agentes e operadoras podem esperar mais desse conteúdo? Com toda certeza. A editoria de luxo veio para ficar, é uma das verticais que mais cresce na Panrotas. Ticket médio alto, né? Vale-se para ser claro também, é importante a gente falar isso, não adianta a gente ficar também só falando de outras coisas, de tendência, etc. É um ticket médio alto, nos interessa e a gente espera ser útil para esse segmento. Então, assim, Panrotas começou a cobrir a Travel Week, acho que há cerca de 15 anos. A Travel Week que virou a ILTM, né, a ILTM Latinoamérica, e a gente foi crescendo junto e começou a ser mais notado nesse segmento. Muitas vezes antes tinha gente de viagens de luxo que não fazia a menor ideia do que é Panrotas. Hoje é difícil um agente de viagens de luxo do Brasil não saber o que é Panrotas, sabe? Então a gente foi conquistando nosso espaço, um espaço merecido. Então, em vez de pulverizar informações sobre hotéis e DMCs de alto padrão, uma aqui, outra ali, se perder aquilo no meio de tanta notícia que a gente tinha de corporativo, de hotelaria, de viagens em grupo, etc., a gente começou a reunir isso. Pegou as DMCs de alto padrão, resolveu concentrar, criar uma editoria. Hoje o Portal Panrotas tem um novo visual para o segmento de luxo. A gente está desenvolvendo isso ainda, mas já está, enfim, amadurecendo, tá bem bacana, bem bonito. A gente vai criar uma newsletter de luxo, então uma newsletter semanal totalmente dedicada às notícias de luxo. Então, assim, vocês, agentes de viagens e os operadores,
podem esperar coberturas cada vez mais aprofundadas da Panrotas em relação ao luxo, assim. Nós somos media partner da ILTM, de todas as edições. A gente cobre Latinoamérica, Norte América, Cannes, os Fan Tours, como eu disse anteriormente, e outras feiras também, Team Fest, Le Miami, Serendipians, Virtuoso. A gente quer estar com vocês, profissionais de luxo, trazendo histórias, trazendo insights, mostrando tendências que estão acontecendo. Então, não é só ticket médio alto, mas é importante também porque o turismo de luxo, ele dita as tendências para os outros segmentos de mercado. Geralmente, as coisas começam no luxo. Então, vamos investir em coberturas e mostrar cada vez mais esse setor de alto padrão para todo o mercado ver. Eu acho que a gente sentia falta, né? A gente não tinha um canal especializado em falar, né, sobre o turismo de luxo. E aí você sabe que eu cadastrei no meu Google Alert todo dia, às 11 da manhã, eu recebo todas as notícias do turismo de luxo no meu e-mail. Então, eu acho muito legal, porque, né, eu cadastrei, assim, de receber de tudo do mundo inteiro e eu recebo muito da Panrotas todo dia, né? Quando tem, ele já pinga lá para mim. Faz diferença, não faz, gente? Faz. Vamos falar a verdade. Faz diferença. Super. Você recebe aquele drop de informação e às vezes a gente acha também que a cobertura, por exemplo, veja fotos de um evento. A gente acha que aquilo é só fofoca, mas não é, gente. Além de fofoca, porque também. E a fofoca é importante. Quem leu o Homo Sapiens sabe que a humanidade é calcada no que ele chama de fofoca. Eu não lembro o nome do cara, do autor, é bem difícil, mas a humanidade, assim... É quase uma antropologia. Aquelas fotos que estão lá são informações. Assim, quem tá na ILTM Cannes vai ter um fornecedor que não tá lá, porque não conseguiu pagar para tá lá, mas ele quer ver quem são os agentes que estão lá. Então, eles vão ver o nome de vocês, eles vão anotar o número o nome das... Bom, se as Gabis estão em Cannes, significa que elas vendem e elas são importantes agentes de viagens de luxo. Então, ele vai anotar seu nome, vai buscar a agência de vocês, vai buscar Luxperts. Então, aqueles álbuns, veja fotos, veja quem está no evento, são mega importantes, sabe? Eu acho que isso que a Gabi falou, de ter esses drops de informação, seja da Panrotas, seja de mídias internacionais, é super importante quem está em qual empresa, quem foi contratado. Hoje, que a gente está gravando, o Rodrigo Napoli anunciou que vem com a empresa dele, a MJL Select, para o Brasil, trazer 55 hotéis de luxo num portfólio de representação de uma vez só. Poxa, se isso não é importante, eu não sei o que é. E eu acho que a Panrotas é o lugar onde isso vai estar, sabe? Porque as grandes mídias de luxo, de lifestyle e luxo, com, assim, Vogue, entre outros que vocês sabem melhor do que eu, são super importantes para mostrar no B2C, para mostrar. Só que a Panrotas é fundamental para mostrar. Se não for a Panrotas, ninguém mais vai mostrar essa coisa das contratações, quem é responsável por qual empresa. Então a gente tem muito orgulho disso. Bacana. E olhando agora para frente, quais temas você acredita que vão ganhar mais espaço no Panrotas nos próximos anos? Boa, então não quero chover no molhado aqui, eu acho que o luxo é um deles, porque além desse ticket médio alto e tá sempre nesse crescimento, ter esse terreno super fértil para crescer, é o luxo que geralmente dita as tendências para os outros segmentos. Então estar envolvido no luxo é importante porque nos dá luz para o que vem por aí no turismo em geral. Mas eu acho que tecnologia também é um tema muito importante daqui para frente. Não dá para fugir disso. As discussões sobre como a inteligência artificial pode auxiliar ou prejudicar, né, a vida dos profissionais de turismo, como fazer daí a sua aliada em vez de tratá-la como uma rival, né, como as ferramentas vão impactar o setor, quais são as oportunidades, quais são os riscos. Então a gente precisa estar conversando sobre isso o tempo todo. Uma última coisa que eu acho que a Panrotas vai continuar ganhando espaço como um fator de checagem para informações falsas que circulam por todos os lugares. A credibilidade que a gente conversou no início do nosso bate-papo nos credencia, sabe, para a pessoa ver que tá na Panrotas é legítimo, não é fake que news. A gente não sai publicando informação de maneira irresponsável. Se tá na Panrotas, não é fake news. Foi muito legal você comentar de tecnologia. Esse ano, 2025, eu fui no Travel... Como é? Me ajuda com o nome. Travel Tech Hub Day. Me ajuda com o nome. Travel Tech Hub, não foi?
Hub Day, né? Porque o Travel Tech Hub é uma comunidade. Travel Tech Hub Day. Vocês podem entrar também. E o Travel Tech Hub Day, que é o dia do evento dessa comunidade, né? Que foi muito bacana. A curadoria dos palestrantes foi assim... Eu só senti falta o seguinte, que foram 2 painéis ao mesmo tempo. E eu só podia ouvir um. Então... Eu queria ter ficado o dia todo mudando de uma sala para outra. Não, tinha uma terceira sala que eu fui assistir uma palestra também. Mas da próxima vez vamos em 3 para a gente poder cobrir isso tudo. Você me avisa quantos painéis vão ter, que a gente vai botar um número de pessoas para a gente poder ouvir tudo, porque foi muito interessante. Foi um tempo investido de qualidade. Eu parabenizo Rotas pela iniciativa também. Foi uma experiência muito legal e no ano que vem eu quero estar de novo lá. Esse ano, Save the Date, 24 de agosto. Esse ano, já viramos ano. Eu tô indo nesse... 24 de agosto, contamos com vocês lá também. Já trata de bucar aí o aéreo. Vamos fazer a menção aqui ao Ale Cordeiro, que é o fundador do Travel Tech Hub Day, muito amigo e parceiro e sócio do José Guilherme Alcorta, nosso CEO, nessa aventura aí que vai para a terceira edição do evento, e tem a comunidade também discutindo dia a dia sobre tecnologia e turismo. E vem cá, Rodrigo, para os agentes e operadoras de turismo de luxo que nos ouvem, que conselho você daria para quem quer se manter relevante, bem informado, conectado com um mercado que está mudando tão rápido? A Babi, aí você levantou a bola pra mim, né? Aí você foi generosa comigo, né? Como que as pessoas vão se manter relevante, bem informado no mercado que muda tão rápido? Conecte-se com a Panrotas. Faça da sua Panrotas sua homepage nos dias úteis, pelo menos, né? Assine nossa newsletter. Foi um spoiler que eu dei aqui em primeira mão. Nós vamos ter essa newsletter semanal de luxo, mas a nossa newsletter diária, generalista ali, também vai falar de voos, também vai falar de classes executivas, também vai falar de hotelaria. Então, assim, também vai falar de outros segmentos do turismo e, sabe, às vezes a gente acha que as informações não são pra gente, mas elas são, sabe? Eu falo muito isso em relação ao rádio, eu amo ouvir rádio. Então, todas as manhãs eu ouço o CBN e o rádio é aquela informação de maneira linear, né? Não é aquela coisa... É uma maneira antiga de entregar a informação que você, ao ligar o rádio, você vai você vai ouvir coisas que você não clicaria numa home de um UOL, de um Globo, de um G1. Porque, isso não me interessa, eu não vou clicar nisso porque não é assunto pra mim. Mas o rádio, como é um canal mono ali, né? É uma comunicação linear. Aparece muito colunista ali falando sobre economia, coisa que talvez eu não me interessasse, falando sobre investimento, coisa que eu não me interessasse, que me abre a cabeça. Eu estou sendo obrigado a ouvir aquilo. Então eu puxei esse gancho para dizer ao pessoal do turismo de luxo que entre na home da Panrotas para ver também como é que os outros segmentos do turismo vêm se comportando, entendeu? Corporativo, as viagens low cost, enfim, o que está vendendo nas operadoras generalistas. Então, assim, primeira dica, conecte-se com a Panrotas, siga a gente, a gente tem Telegram, a gente tem Instagram, visite-nos nas feiras, convide-nos para os eventos de vocês, como a Luxperts fez. Assim, o maior barato da Panrotas é como a gente é horizontal e a gente dá ouvido a todo mundo, entendeu? Então, nós não somos um veículo que só fala para vocês, a gente quer ouvir também. Então, a sua pergunta, como o profissional de turismo de luxo deve se conectar e se manter bem informado, fiquem perto da Panrotas. Acompanhe o que a gente publica, participe das conversas, tragam suas histórias, porque quando a gente está conectado, a gente está junto e a Panrotas nada mais quer do que fazer o turismo crescer de verdade. Ô Rodrigo, como que o pessoal pode ter acesso a esse anuário? Nós temos a edição digital, que é exatamente idêntica à que circula em Cannes. A ILTM, né, o Simon, fica com uma parte do anuário
e falem comigo. De repente eu consigo. A gente tem uns exemplares sobrando e eu consigo providenciar. Mas a edição digital, de qualquer forma, ela se perpetua, tem tá todas as disponível no edições site. digitais lá. Se você entrando no panrotas.com.br, você tem lá em cima edições digitais. E o formato dele é bem bacana, né? Fácil leitura e tudo. É sim. O formato digital é bem bacana também. Poxa, Rodrigo, muito obrigada pela sua participação. Foi muito bom trocar com você essa ideia e mostrar para os nossos membros e para os nossos ouvintes, reforçar a importância de ter uma publicação, a principal publicação e quase que a única publicação de turismo confiável no nosso mercado e que está abraçando esse nicho, né, que é o turismo de luxo e que realmente dita as tendências e tudo mais. Então, é muito importante a gente trazer para eles mais um canal de informação e onde se conectar, o que ouvir, o que prestar atenção e os spoilers que você deu também. Muito obrigada. Obrigada, Rodrigo. Eu acho que informação é tudo, né? Nunca é demais. Então, vocês, principalmente no nosso nicho do turismo de luxo, quanto mais informação você tiver, quanto mais você se mantém informado, você vai ter mais sucesso aí, porque a gente precisa ter essa segurança dessa informação para passar para os nossos clientes. Mas, gente, participem aí do Fórum da Panrotas, agora em março, a gente estará lá. Vamos nos encontrar por lá, quem estiver por lá. Exatamente, Ferreirinha vai estar por lá falando de luxo esse ano. E, Gabi, foi muito legal estar com vocês aqui, bate-papo muito gostoso. Eu convido todos também a acessar o Portal Panrotas, conhecer os nossos produtos, eu estou à disposição. Adorei o bate-papo e parabéns pelo Luxperts, assim, como eu disse, vocês que me apresentaram esse projeto e quando eu passei a conhecer, eu vi a importância, o quanto esses agentes que pertencem à comunidade, eles crescem a partir desse momento que eles passam a pertencer. Então, assim, estou muito feliz de ter tido esse bate-papo com vocês e espero ter mais e mais projetos com vocês. Muito obrigada. Esse podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.